Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos aqui o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 5 de maio, onde temos como grande destaque o último jogo dos playoffs para as eliminatórias da Copa do Mundo da Europa entre País de Gales e Ucrânia. A Ucrânia eliminou a Escócia e vai enfrentar País de Gales num jogo único. Também temos mais jogos da Nations League, alguns amistosos e Série A do Brasileirão. Se você está chegando agora a esse canal, seja bem-vindo. Meu nome é Theo Borges. Esse é um canal sobre trade esportivo. Você vai encontrar planejamentos de trabalho e também muito conhecimento por aqui. Tem o meu curso na descrição do vídeo. E lembre-se, esse não é um vídeo de palpites, tá? Esse é um vídeo de informação que visa embasar você com bastante munição de conhecimento para que você possa fazer o que você pretender no jogo. Seja uma aposta recreativa, seja uma aposta profissional, seja trabalhar ao vivo como eu, tá bom? Antes de começar, vou pedir para você se inscrever nesse canal, é muito importante. Muito obrigado a todo mundo que tem inscrito por aqui e deixar o like para o YouTube divulgar para novas pessoas, tá bom? Lembre-se que amanhã, no caso eu estou gravando ainda no intervalo dos jogos aqui de sábado, já começa a Itália contra a Alemanha. Amanhã temos esse jogo importante de País de Gales e Ucrânia, mas depois de amanhã, na segunda-feira, temos a promoção da Betfair para o jogo do Brasil contra o Japão. Então, se você não tem conta na Betfair, considere se inscrever pelo link aqui embaixo para ganhar. Aliás, para poder ganhar, né, essa supercotação de 12, caso o Brasil vença o time do Japão. Tá bom? Vamos começar então. Falando rapidamente aqui, estou no intervalo de sábado, meu melhor jogo até agora foi Finlândia e Bósnia. A Finlândia fez o primeiro gol com o artilheiro Timo Pukki e aí recuou completamente, a Bósnia veio para cima. Eu estive posicionado numa virada da Bósnia, mas no final do jogo também me posicionei no empate da seleção da Bósnia e o empate veio praticamente no último lance do jogo, foi muito bom. O jogo da Inglaterra não me deu padrão para nada, tá? Eu não tenho padrão para ficar trabalhando lei, é o super favorito. A Inglaterra não fez um bom jogo. A Hungria, assim como na Euro, fez uma competição excelente, tá? Sinceramente, achei a Hungria até melhor do que a Inglaterra em vários momentos do jogo e mereceu a vitória por 1-0 contra a Inglaterra. A Inglaterra criou muito pouco, parecia jogar com um salto alto e não justificou aquela odd tão baixa, então eu, em momento algum, quis entrar no mercado. Vamos embora, vamos começar aqui com o País de Gales e Ucrânia. Bom, inicialmente é um jogo onde o mercado não sabe onde se posicionar, o mercado realmente está muito parelho, são equipes que têm valências um pouco parecidas em alguns aspectos, como a bola aérea, tem jogadores bons ali em cima, né? E também a finalização de fora da área. Mas a Ucrânia é melhor em transição e velocidade, tá? E já o País de Gales é melhor em manter a vantagem. O que eu quero dizer com isso? O jogo ele se desenha para que no início, no 0-0, seja bem truncado, porque o País de Gales se defende muito bem e a Ucrânia não deve se expor tanto no início, porque sabe que defensivamente eu acho a Ucrânia inferior. A Ucrânia é defensivamente inferior a várias equipes que ela enfrentou, só que ofensivamente ela compensa muito, tá? País de Gales tem boas valências defensivas, é um time que consegue proteger a vantagem no placar, é um time que consegue se defender bem, mas não é um time muito competente quando ele está atrás do placar para buscar empate, buscar virada, tá? Então a gente tem cenários aqui parecidos, que é o seguinte: o time que abriu o placar aqui, por exemplo, se for a Ucrânia, que é o melhor cenário para gols, a gente tem uma Ucrânia que pode recuar, chamar o País de Gales para cima e eu vou ter o País de Gales transicionando, né, para trás, tentando controlar os contra-ataques da Ucrânia. Perdão, ainda estou gripado, deixa eu tomar um café aqui. E a gente vai ter a Ucrânia em transição ofensiva para contra-atacar. A Ucrânia faz isso muito bem, espetacularmente bem, e é um time muito veloz. Tá? Tem o Yaremchuk, tem o Yarmolenko, tem jogadores muito bons. Mas, se a gente tiver um cenário contrário, do País de Gales na frente, a gente vai ter uma Ucrânia tendo dificuldade de propor o jogo. Porque o jogo da Ucrânia geralmente é muito forte na parte de transição e velocidade. Quando eu tenho um time de País de Gales fechado, a Ucrânia vai ter dificuldade. Tá? Quando o País de Gales estiver, por exemplo, na frente do placar, então eu tenho uma Ucrânia tendo dificuldade para penetrar, tendo dificuldade para criar e vai tentar provavelmente ficar alçando bola na área, e isso o País de Gales defende muito bem, tá? Então, se você trabalha em alguma estratégia
contra, geralmente, a equipe que já está perdendo o jogo. Se essa equipe que estiver perdendo for a Ucrânia tem grandes chances de não conseguir buscar esse resultado, caso o País de Gales só queira se defender. Se você quer buscar gols, na minha humilde opinião, o melhor cenário, como é um jogo único, é a Ucrânia na frente do placar. Porque aí eu vou ter o País de Gales, que também não é muito bom em criar contra uma defesa fechada, mas a defesa da Ucrânia é inferior, na minha opinião, como eu falei, tanto ao País de Gales contra outras defesas por aí. Mesmo jogando recuada, a Ucrânia é capaz de dar oportunidade e, além disso, pode também explorar os contra-ataques em cima do País de Gales. Então, situação para gol. Primeiro, a Ucrânia marcando. Aí sim eu vou ficar de olho num contra-ataque perigoso, num País de Gales tentando vir para cima. Mercado de match odds, no 0-0 eu acho que cabe bastante, pode ser que a gente tenha uma equipe aqui sobressaindo sobre a outra, tá? Isso pode causar ali oscilações no mercado. Lembre-se que se essa superioridade inicial no 0-0 for do País de Gales, muito cuidado com as transições ofensivas de contra-ataque da Ucrânia. Posicionar contra a Ucrânia pode ser sim uma situação de valor, desde que os contra-ataques não estejam funcionando. E isso é fácil de verificar no campo, na leitura, tá? Se a superioridade for da Ucrânia, aí a gente vai ter um País de Gales tendo, obviamente, também um contra-ataque, mas o contra-ataque do País de Gales não é tão letal quanto o ucraniano, tá? Caso eu tenha o País de Gales na frente, aí eu já tenho uma desaceleração nessa ideia de trabalhar gols e provavelmente não vou me expor no mercado em busca de mercado de gols, tá? Então o cenário para mim é bem simples, são duas equipes fortes, vão tentar finalização de fora da área, vão tentar cruzamento para a área. O Malinovski é um cara que chuta muito bem. Das bolas paradas, se o Bale estiver disponível, vai ser uma arma muito grande para as faltas 10 em 10, mas tem uma tendência de ser um jogo under. Para esse jogo se transformar em algo mais over, como é jogo único, é um jogo muito importante, a gente tem que ter aqui, na minha opinião, a Ucrânia na frente. Tá? É claro que a gente pode ter País de Gales na frente, a Ucrânia se expondo, mas na minha humilde opinião, pelo conceito das equipes, o País de Gales talvez abrace mais a vantagem caso ele esteja na frente do que se for o contrário. Tá? A Ucrânia não sabe jogar só se defendendo. Então, caso a Ucrânia esteja na frente, a gente vai ter muitos contra-ataques por aqui. Tá bom? Então vamos lá. Leia para a equipe em campo no início do jogo. Meus métodos, tá? Cada um tem os seus. Bolas paradas, principalmente para o País de Gales, que é muito bom. E mercado de gols, caso a Ucrânia saia na frente e eu tenha a leitura da Ucrânia contra-atacando. Fechou? Então, beleza. Tá? Aqui estão as estatísticas desse jogo para vocês que não têm acesso ao PDF de apoio. A Ucrânia fora de casa, nas 3 partidas que venceu. Aliás, de todas as partidas, ela saiu na frente em todas. Isso é um fator muito importante e ela não falhou em marcar em nenhum jogo ainda, tá? Os números do País de Gales são bem modestos, tá bom? Mas curiosamente eles têm mais ou menos os mesmos gols marcados e sofridos. Gols de cabeça. O País de Gales tem vantagem, como eu falei para vocês. Finalização de fora da área, as duas equipes tiveram nos últimos jogos pelo menos um golzinho. Beleza? E gols sofridos de fora da área, olha isso aqui, ó. Assim como eu falei para vocês, o Bale provavelmente vai abusar um pouco dessas finalizações. A gente também pode ter aqui o time do País de Gales finalizando de fora da área. Não me parece um jogo com uma tendência de gols, desde que a Ucrânia saia na frente, talvez a gente tenha um cenário modificando. Tá bom? Perfeito? Então, para o jogo mais importante já está feito. Estou sentindo que meu computador está agarrando um pouquinho. Não sei. Pode ser que esteja muita coisa aberta aqui. Acho que é muito mercado ali na Betfair. Vamos embora. Nations League. Vamos falar sobre a Nations. Vou começar eliminando aqui os jogos onde eu provavelmente não vou ter... Tá vendo como é que tá demorando a abrir as minhas páginas? Caramba, deixa eu fechar aqui algumas coisinhas. Deve ser alguma coisa do meu computador que tá agarrado. Eu acho que deve ter melhorado. Vamos ver. Bom, eliminar aqui as odds mais baixas. Eu entendo quem quer fazer San Marino em Malta. Geralmente San Marino é um saco de pancadas, mas não é um jogo que eu venho para trabalhar, então eu vou pular pelas cotações. São 2 times muito fracos e não me interessa fazer aqui
o jogo de San Marino, apesar de que pode ser um jogo para San Marino, pelo menos tentar fazer um golzinho, né? É sempre bom para eles. Chipre e Irlanda do Norte. Eu acabei de fazer um jogo da Irlanda do Norte contra a Grécia, se eu não me engano. Tentei até buscar um limite que, na minha opinião, foi perdendo valor e eu me abracei no mercado. Time que se pauta muito na bola aérea, muito nos cruzamentos. Então pode ser um jogo aqui para se trabalhar match odds, tá? Mas sem muita expectativa também. Gibraltar e Macedônia é outro jogo que eu vou pular, uma odd de 1,10 para Macedônia. Macedônia sim tem um time muito organizado, um time que eliminou a Itália da Copa, para quem não se lembra, depois entregou a vaga para Portugal. Então também é um jogo que eu vou pular pelas odds. República Tcheca e Espanha, gosto muito deste jogo. A República Tcheca vem de uma vitória contra a Suíça e venceu bem. Tem uma excelente bola aérea, Patrick Schick jogando demais. Thomas Souček também, se eu não me engano, está disponível para jogar. A República Tcheca é um time organizado e veio melhorando muito ao longo dos anos, tá? E a Espanha vem de um empate com Portugal 1-1. É favorita, né, fora de casa, mas sinceramente, do que eu vi da Espanha contra Portugal, não vi nada de especial ao ponto de falar, não, é uma super seleção, vai bater fácil na República Tcheca. Não acho. Acho que vai ser um jogo bem difícil, tá? Acho que vai ser um jogo bem difícil. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que tá as estatísticas desse jogo? Aqui, ó. República Tcheca e Espanha. A Espanha marcou 4 gols de cabeça até o momento na competição. Foram 3 de escanteio, tá? Fica de olho nisso daqui. A República Tcheca, apesar de ter uma bola aérea muito boa, só marcou 1 gol de escanteio até o momento. Finalização de fora da área, a Espanha marcou 2 e sofreu 2 gols nesse tipo de fundamento. Cara, a minha tosse está complicada. Minha gripe está saindo, mas minha tosse está continuando. Eu não colocaria a Espanha como favorita aqui para trabalhar em back. Tá? Eu tomaria muito cuidado porque o que eu vi da República Tcheca é um time muito organizado, tá bom? Mas eu vou marcar aqui as bolas aéreas porque a Espanha também tem produzido muito nesse fundamento. E olha só, a Espanha marcou nas últimas 10 partidas gols, marcou primeiro nas últimas 5 e não perdeu as últimas 5, tá? Portugal e Suíça, também um jogo muito bom para se trabalhar, mais ou menos as mesmas odds ali de Espanha e República Tcheca. Portugal é favorito. Acho que é um favoritismo justo, mas o que eu vi de Portugal contra a Espanha não me encantou muito. Cristiano Ronaldo começou no banco. A Suíça tem bons jogadores ali na frente. O Embolo é o principal destaque da equipe. Também tem jogadores para bola aérea. Olha, não consigo cravar favoritismo aqui também, tá? Venho para ficar de olho no match odds. Sérvia e Eslovênia. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. A Sérvia, ela tá no grupo do Brasil, tá na Copa do Mundo. Ela não é uma equipe de propor jogo. Ela não é uma equipe de penetrar defesas muito fechadas. A Sérvia gosta da trocação. E isso vai, na minha opinião, prejudicar um pouco essa equipe na Copa do Mundo. Porque ela vai pegar um grupo do Brasil, por exemplo, no jogo do Brasil ela vai ter que jogar no contra-ataque, né? Acho eu. E a Sérvia no último jogo que ela fez contra a Noruega do Haaland, ela perdeu porque ela jogou contra um time fechado. A Noruega contra-atacou com o Haaland, marcou o gol e se fechou. E a Sérvia não conseguiu penetrar. Aliás, teve suas chances pelo alto, né? Tem jogadores muito altos ali, mas não conseguiu penetrar. A Eslovênia vem de uma derrota dentro de casa para o time da Suécia. E eu assisti o jogo todo, de curiosidade, não foi um jogo que eu fiz alguma coisa, e eu assisti o jogo todo e vi muita oportunidade nesse time da Eslovênia, porque é um time, apesar de organizado, mais fraco, é um time que vai para cima. Então, acredito que se a Sérvia abrir o placar aqui, a gente pode ter um jogo com uma incidência boa para gols, tá? Não consigo confiar na Sérvia para back. Não consigo, porque defensivamente é um time muito desorganizado. Ofensivamente, excelente. Milinković-Savić, Dusan, Vlahović, Filip Kostic, Mitrovic, jogadores excelentes na frente que provavelmente podem golear a Eslovênia se sair na frente do placar, tá? Então, se a Sérvia sair na frente, eu vou ficar de olho no mercado de gols. É bem provável que o time possa golear a Eslovênia se sair na frente. Se a Eslovênia sair na frente, a gente pode ter um jogo de novo tendendo para under, ou com uma possível virada da Sérvia, depende muito do cenário em campo, né? Porque a Eslovênia defendendo é diferente da Noruega defendendo.
E por último, eu quero chamar a atenção para vocês para quem vem seco nesse back serve. Calma. A Eslovênia é boa, organizada, contra-ataca bem, né, dado as devidas proporções de qualidade, como eu gosto de falar, né? E a Sérvia não é confiável defensivamente. Por isso que eu não venho para esse back, tá bom? Perdão, pessoal. Suécia e Noruega. A Suécia não me convenceu no jogo com a Eslovênia. Deu muito espaço. Poderia ter sofrido um empate, acabou ampliando o placar no contra-ataque. E a Noruega tem jogado num estilo contra as grandes equipes. Vou tratar a Suécia como grande, né? Óbvio, porque a Noruega não vai para a Copa, a Suécia, se eu não me engano, vai. Não tem me convencido o time da Suécia. A Noruega tem jogado de uma maneira um pouco mais madura, aproveitando os contra-ataques com o Haaland, né? Não é um time extremamente forte, mas tem dois jogadores ali muito bons, que é o meio-campista do Arsenal, que me falhou o nome agora, e o norueguês Haaland, né? O atacante. Na minha opinião, a Suécia tem muito a melhorar. É defensivamente sólido, deixa muito espaço e dá muita chance para o adversário, mas tem conseguido neutralizar. Under 3,5 nas últimas 10 partidas. Ambas não marcam nas últimas 7, ou seja, realmente é um time que consegue segurar vantagem, mas não me convence muito. Tá? Então toma um pouquinho de cuidado se vier para esse jogo com uma tendência de buscar alguma coisa só a favor da Suécia ou só contra a Noruega, porque sinceramente, apesar da Noruega ter números horrorosos, igual vocês estão vendo aqui, ó, a Suécia não tem passado tanta confiança, tá? E o estilo de jogo da Noruega parece que mudou. A Noruega enfrentou a Suécia agora e se comportou de uma maneira, na minha opinião, boa. Ela não foi para trocação com a Sérvia. Ela soube neutralizar os ataques e contra-atacou e marcou. Pode ser assim contra a Suécia, tá? Para uma geração de Haaland, uma tentativa de disputa de Nations League é sim um título importante, tá bom? Bom, aqui não tem muito o que se falar, né? E eu acho que é para match odds também esse jogo, sem muita invenção. Kosovo e Grécia, não consegui fazer o jogo do Kosovo mais cedo naquele dia. A Grécia eu acompanhei contra a Irlanda do Norte, foi horroroso. A Grécia teve chance de contra-ataque, não aproveitou. Vou pular esse jogo com todo respeito, pela quantidade de horários de jogos ao mesmo tempo. E Bulgária e Geórgia também é um jogo para se pular, porque também é um jogo que vai atravessar a minha leitura, a minha concentração dos outros jogos. Não que não possa ter oportunidade, mas eu particularmente prefiro ficar de fora, tá? Deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos da Bulgária aqui. A última vitória foi contra a Irlanda do Norte, ainda em 2021, e a Geórgia vem de 3 vitórias e 1 empate. Olha só, a gente pode ter aqui uma oportunidade de correção da odd da Bulgária, hein? Deixa eu ver se eu tenho alguma informação desse jogo aqui. Ó, aqui a Bulgária tem um desempenho excelente em casa, né? Mesmo quando não saiu na frente, perdão, ela conseguiu buscar a virada. Não dá pra ficar inventando moda com a Geórgia aqui. Para os meus métodos eu já tô cheio de jogo às 15h45, né? Principalmente jogos onde eu talvez trabalhe com a stake cheia. Então, já tá muito cheio. 1, 2, 3, 4 jogos no mesmo horário. Deixa quieto, vai ser isso mesmo. Amistosos, olha, eu ficaria de olho se você tiver a oportunidade. México e Equador, acho que é um jogo parelho muito bom. Estados Unidos e Uruguai, também é um jogo legal. Acho que a saúde dos Estados Unidos está até baixa. Tá? Depende do que o Uruguai vai colocar em campo. E Peru e Nova Zelândia pode ser uma oportunidade aqui de se trabalhar um back Peru. Tá? O Lapadula, se for convocado, hoje em dia talvez seja um dos principais jogadores da seleção peruana. É um time muito forte pela esquerda. E tem que ver o que vai ser colocado em campo. Amistoso é sempre muito complicado de cravar alguma coisa, tá? Vamos para a Série A do Brasileiro. Juventude e Fluminense. Juventude vem de um empate fora de casa com Fortaleza. Bom empate, tá? E o Fluminense... qual o jogo o Fluminense fez mesmo? Meu Deus, 2-1 com o Flamengo. Exatamente, 2-1 com o Flamengo. Perdeu aquela invencibilidade contra o Flamengo. E o Juventude, como eu falei, não conseguiu vencer o Fortaleza fora de casa. Tomou um empate no final. Dentro de casa, o Juventude ainda não venceu nenhuma partida. E fora de casa, o Fluminense é um bom visitante, só perdeu uma, tá? Acho que é um bom jogo para se trabalhar match odds aqui também. Beleza? Ficar de olho nas bolas aéreas do Juventude, que é um time que tem marcado bastante de escanteio. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui as informações do Brasileiro. Tem tanto jogo hoje no PDF.
Pode ser que eu deixe algum para trás. Deixa eu buscar aqui em cima. Vocês não estão vendo, né? Mas eu tô rolando a página para cima aqui. Aqui, Bragantino e Inter, Palmeiras e Galo, Flamengo e Fortaleza. Esse aqui, ó, Juventude e Fluminense. Olha isso aqui, ó. Juventude marcou 5 gols de cabeça até o momento no Brasileiro. O Fluminense marcou 2 e um deles foi de escanteio, tá? O Fluminense marcou 2 gols de fora da área e sofreu 1. E o Juventude sofreu 4 gols de finalização de fora da área, tá? Fica de olho nisso, que é bem importante. Também não tem cara de jogo over aqui, tá? Eu venho para trabalhar o mercado de match odds e as bolas paradas. Flamengo e Fortaleza. Flamengo vem em busca da sua 5ª vitória seguida em casa contra um Fortaleza que não dá para chamar, eu venho falando isso aqui, não dá para falar que o Fortaleza está em crise. O Fortaleza estava desfocado, só que agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Classificou na Libertadores? Classificou. Mas é o último com 2 pontos. A distância para o Flamengo, por exemplo, que está em 8º, é de 10 pontos. O Fortaleza não conseguiu vencer nenhuma partida no campeonato ainda. E fora de casa, 3 jogos, 3 derrotas, apenas 2 gols marcados. Isso faz o Flamengo um pleno favorito? Olha, o Flamengo é favorito. Mas dizer que o Flamengo vai sair sem tomar um gol aqui ou sem se complicar é muito complicado de dizer, tá? Que a defesa do Flamengo não vem passando confiança. Esse jogo, se eu não me engano, o Gabigol tá fora por cartão amarelo. Tem mais um jogador, acho que não sei se o Bruno Henrique também tá fora, mas o Gabigol tem quase certeza que tá fora. Na minha humilde opinião, é um jogo para ficar de olho em gols. Não é que eu venha trabalhar todo o jogo do Brasileirão em gols, mas pode ser um jogo interessante para ficar de olho em gols. E para match odds eu não gosto. Não gosto dessa odd tão baixa do Flamengo, né? Não gosto, porque o Rascaeta, por exemplo, que tá fora, lembrei, tá com a seleção uruguaia, então a criação já fica muito defasada. Perdão. E o Fortaleza já tá numa odd muito esticada, uma odd muito alta para se pensar no leia pior equipe em campo. Não que não se possa trabalhar, mas conhecendo o estilo da equipe do Fortaleza, não é uma odd que vai te dar tranquilidade, tá? Então, se eu for trabalhar aqui, vai ser mercado de gols. Não gosto dessa odd do Flamengo a 1,53 e acho essa odd do Fortaleza muito alta. Acho que o Fortaleza pode complicar a vida do Flamengo aqui, tá? Palmeiras e Galo. Muito diferente daquele confronto da Libertadores, onde o Palmeiras se classificou para a final da Liberta. Algumas coisas mudaram, né? O jeito do Palmeiras jogar hoje em dia é muito mais ofensivo do que só na retranca, do que só reativo. O Galo mudou muito na quantidade de espaços que ele cede para o adversário. O Galo do Cuca era um time muito mais coerente, muito mais coeso. O Galo do Turco é um pouco mais permissivo em relação às chances de perigo para o adversário. Concordo que a odd do Palmeiras seja um pouquinho mais baixa, mas é um jogo muito parelho. Muito parelho. Não duvido nada que seja um jogo com uma tendência de empate, talvez até com gols para os dois lados. É um jogo muito parelho e essa situação do Palmeiras estar mais ofensivo e o Galo mais permissivo também me dá uma ideia que pode ser um jogo para gols, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum número aqui pra gente. Olha só, que interessante. O Palmeiras marcou 5 gols de escanteio até o momento no Campeonato Brasileiro e 4 deles foram de cabeça, tá? 2 gols de pênalti, o Galo tem 2 gols de cabeça, sendo 2 de escanteio, e 1 gol de falta direta, aquele livre direto, tá? Sofridos, o Galo tomou 3 gols de escanteio ou faltas para a área e o Palmeiras nenhum, tá? Então, defensivamente, o Galo está tomando mais gols assim, tá? Finalizações de fora da área, o Galo marcou 3 gols desse fundamento, o Palmeiras 2 e 1 gol de contra-ataque, tá? Vai ficar de olho também nessas bolas aéreas do Palmeiras, né? O time está muito bom nesse fundamento e não lê para a equipe em campo aqui também, tá? Bragantino e Internacional, as duas fases não estão muito boas, né? O Bragantino acabou o ano dele praticamente já no início. Assim, modo de dizer, né? O time estava brigando para se classificar na Libertadores, acabou na última rodada ficando sem Libertadores, sem Sul-Americana e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Goiás nos pênaltis. Então, assim, o ano do Bragantino que estava lá em cima, agora já é só um ano de brasileiro. E, na minha opinião, a odd do Bragantino ela é um pouco baixa. Porém, se a gente olhar para o Inter também está com bastante problema. Não é um time que passa tanta confiança. O último jogo contra o Atlético Goianiense foi um péssimo segundo tempo. O Inter merecia ter perdido aquele jogo, na minha opinião. Então, se eu for trabalhar algo aqui,
vai ser tomando muito cuidado, porque as duas fases não são boas. O Bragantino decidiu por não demitir o Barbieri para não ter esse problema de começar com o novo treinador, mas o treinador não ter a filosofia, né, da Red Bull. E o Internacional, cara, com o Mano, tá indo, né? Tá indo. Não dá para falar que tá péssimo, mas tem alguns problemas ali, parece que tem uma coisa de salário atrasado também. O Inter não perde há vários jogos, mas não tá jogando tudo isso, tá? Então toma um pouco de cuidado. Eu acho a saúde do Bragantino um pouquinho baixa demais. Acho que a gente pode ter uma situação de contra-ataque aqui. Deixa eu ver o que eu tenho de informação. Não muito. Não muito. O Inter venceu uma fora de casa, o Bragantino uma, saiu na frente primeiro. Praticamente nada. Bom, já vai começar o jogo da Itália. Se bobear já até começou, então eu vou focar lá. Parei rapidinho para fazer esse planejamento com vocês. Perdão pela minha voz, tá? Ainda estou muito gripado. Espero que te ajude em alguma coisa esse planejamento. Se te ajudou, não esquece de se inscrever no canal. E a gente se vê amanhã. Um grande abraço e juízo, gestão e faz o simples. Um abraço.